Tecno Society apresenta. Viva Engenheiro Euclides, quero picar um pouco. Na minha perspectiva, não se pratica realmente Big Data em Angola. Ou em menos de 5 empresas, concorda? Essa é a primeira questão que ele deu. Depois ele disse o seguinte: já agora, em que escala consideramos uma pipeline ser Big Data em Angola? Ok, pergunta mesmo para picar, Mauro. É assim, na minha perspectiva, Big Data, por isso é que depois, né, primeiro falava-se de Big Data, depois começou-se a falar de Data Science, e o Big Data começou a ficar como um termo já, digamos, incorporado nessas tecnologias emergentes, né? Na minha ótica, o que é Big Data? Big Data é o conjunto de dados, né, que criou aqui uma distribuição na forma de armazenamento, na forma de transporte, e fez com que surgissem novas ferramentas, né? Por exemplo, falamos aqui da limitação do Excel, as bases de dados SQL têm limitação a nível de escalabilidade, e, quer dizer, já estão a melhorar muito, né? E isso começaram a beber muito de bases de dados NoSQL que foram surgindo para superar essa escalabilidade. E, por exemplo, hoje o SQL Server, tu consegues criar uma base de dados com nós, que a priori, acho que a líder do mercado era Node.js. Node.js não, desculpa, Neo4j, Node.js é JavaScript runtime, Neo4j. E pronto, essas ferramentas foram bebendo dessas ferramentas de Big Data, tipo os Hadoops, Sparks, por exemplo. Todas essas ferramentas de pipelines de dados na cloud são baseadas em Apache Spark. E Spark foi a ferramenta de Big Data que depois do Hadoop passou a ser a líder ou o standard, né? Então, respondendo à tua pergunta, pratica-se dependendo da noção de Big Data. Por exemplo, para mim, Big Data é quando os dados que tu estás a analisar já não servem num só servidor, né? Quando tu já tens que ter partições, né? Partições e eu não sei como é que se diz isso em português, sharding. Sharding é tipo, por exemplo, tu tens uma base de dados que do A a C está num sítio, né? Depois do D a L está num outro, e que as informações estão em diferentes computadores ou servidores, e tu precisas, por exemplo, de agregar as duas informações. Assim já estás perante um cenário de Big Data. Ok, tu podes dizer, mas não tem a variação de dados, tipo, só estou a lidar com dados do tipo Avro ou outro tipo de compressão. Ok, mas as informações estão em diferentes computadores, tens problemas aqui de volume, né? Não estás a lidar com imagens, vídeos, etc. Ok, tudo bem, mas é uma das componentes. Por exemplo, hoje em dia também faz-se análise de redes sociais. Isto se for, vamos supor a página Che Agora Aguento. É uma das páginas que tem, das páginas angolanas com mais, vamos a um nível maior. Esses Cristianos Ronaldos e Messi que têm um monte de seguidores. Se eles quiserem analisar os comentários, fazer uma análise dos comentários que vão fazendo nas páginas deles das redes sociais, tu também vais ter aqui um cenário de Big Data. Obviamente que em Angola faz-se isso, mas numa perspectiva muito corporativa que não chega a esses números, né? Mas lida-se, por exemplo, com dados não estruturados também, texto. Quando estás a fazer, por exemplo, análise da experiência do cliente, o cliente te dá uma reclamação. Por exemplo, a nível de telcos, o cenário das telcos é mais onde tem aqui a questão do Big Data. Por exemplo, se tiveres a analisar queres analisar em tempo real ou mesmo depois da chamada terminar, o resultado da chamada, né? Se o cliente ficou satisfeito,
se se a pessoa, o seu assistente faltou respeito, se o cliente faltou respeito, então está esperando um cenário de Big Data.